os meus filhos e disciplinar de acordo com a formação cristã. Os pais devem dar exemplo de vida e conduta cristã e se importar mais com a salvação dos filhos do que com seu emprego, profissão, trabalho na igreja ou posição social. Hoje nós vemos, infelizmente, dentro da igreja, pastores dando mau testemunho. Eu conheço filho de pastor que está dentro da igreja e que é hipócrita e mentiroso. Eu conheço filhos de pastores que dizem para ser pastor, ser crente igual meu pai, eu prefiro não ser. E nós temos vários desses exemplos. Segundo a palavra de Deus, segundo a palavra do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 4, e Colossenses capítulo 3, versículo 21, está escrito, bem como as instruções de Deus em muitos trechos no Antigo Testamento, a responsabilidade dos pais para dar aos filhos criação, para que sejam preparados em uma vida de agrado ao Senhor. O filho vê o pai bebendo dentro de casa, embriagando, batendo na mulher, brigando com a mulher. O filho vê o pai fumando e às vezes fumando maconha, cheirando cocaína. O que esse pai vai esperar desse filho? Mas um marginal igual a ele. Eu tenho que instruir o meu filho, eu tenho que ensinar o meu filho. É minha responsabilidade, é a responsabilidade dos pais. Dar aos filhos criação que os prepare uma vida em comunhão com Deus. A palavra do Senhor diz em Êxodo 20, no primeiro versículo, quando o Senhor diz, eu sou o Deus zeloso, eu sou o Deus que cuido, eu sou o Deus que visita a maldade dos pais e dos filhos. Há uma promessa de um castigo. Deus castiga o teu filho por sua causa. E você não tem jeito, continua da mesma forma. Não educa seus filhos na presença de Deus e eles vão sofrendo e morrendo e perdendo a salvação, porque você nunca instruiu. Nem você está preparado para isso, não contenta a sua vida. Mas a ira de Deus é terrível. Ai daqueles que caem nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Você acha que Deus vai mudar tudo na sua vida porque você é bonzinho? Nem bonzinho você é. E nem ele é bonzinho, ele é justo. E ele manda te dizer, você vai colher o que você plantar. E o que você está plantando é isso. Não educa seus filhos no caminho dele e nem se educa nos caminhos do Senhor. Eu tenho que instruir meu filho e a minha família. Não a igreja ou a escola dominical, que tem a principal responsabilidade do ensino bíblico e espiritual dos filhos. A igreja é a escola dominical. A igreja e a escola dominical apenas ajudam os pais no ensino dos filhos e até mesmo nos seus próprios aprendizados. Por isso eu estou passando para você. Eu fui na escola bíblica e aprendi. Eu estudei e aprendi. Estou passando para você. Eu não posso ensinar você o que eu não sei. 2. A essência da educação cristã dos filhos consiste nisso. O pai voltar-se para o coração dos filhos, a fim de levar o coração dos filhos para o Senhor Jesus Cristo. 3. Na criação dos filhos, pais não devem ter favoritismo. Você não pode preferir aquele filho do que aquele outro. Devem ajudar, como também corrigir e castigar somente faltas intencionais e dedicar a sua vida aos filhos com amor compassivo
bondade, humildade, mansidão e paciência. 4. Segue-se 15 passos que os pais devem dar para levar os filhos a uma vida devotada a Cristo. Aqui, eu estou te dando as dicas de como você instruir seus filhos. Se você está pensando no seu coração, se eu faço isso, não perca seu tempo em pensar, porque eu não tenho filhos. E sou muito feliz por não tê-los. Dediquem seus filhos a Deus no começo da vida deles. Abrindo aspas, não a Papai Noel, fechando aspas. B. Ensine seus filhos a temer o Senhor e desviar-se do mal, a amar a justiça e a odiar a iniquidade. Incutam neles a consciência da atitude de Deus para com os pecados e do seu julgamento contra ele. Hebreus capítulo 1, versículo 9. C. Ensine seus filhos a te obedecerem, mediante a disciplina bíblica, com amor. O mandamento de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias na terra sejam longos e, claro, felizes. Não adianta eu viver 120 anos na miséria, passando fome. D. Proteja seus filhos da influência maligna, televisão, internet e mais companhia. Sabendo que Satanás procurará destruí-los espiritualmente mediante a atração ao mundo ou através de companheiros imorais. As más conversações corrompem os bons costumes. Faça os teus filhos saberem que Deus está sempre observando eles, avaliando tudo que fazem, pensam e dizem. Salmo 139. F. Leve teus filhos bem cedo na vida até pessoa em Cristo, ao arrependimento e ao batismo em água. Mateus 19, 14. Leve os teus filhos à igreja, à escola dominical, aos cultos, para que eles se acostumem com aquela vida. Você leva ele para as praias, para as imoralidades, para a nudez, para as bebedeiras, para a idolatria dos jogos de futebol, ou seja, para a idolatria do futebol, e espero que dele, que ele sirva a Cristo dessa forma. G. Habitue seu filho numa igreja espiritual, onde se fala a palavra de Deus, se mantenham os padrões de retidão e o Espírito Santo se manifesta. Ensine seus filhos a observar o princípio: companheiro sou de todos os que te temem. Salmo 119, 63. Atos capítulo 12, versículo 5. H. Mostre seu filho a permanecerem separados do mundo, a testemunhar e trabalhar para Deus. 2 Coríntios 6, 14. 2 Coríntios 7, 1. Tiago capítulo 4, versículo 4. Ensine que são forasteiros e peregrinos nesse mundo. Hebreus 11, versículo 13 ao 16. Que seu verdadeiro lar e cidadania estão no céu com Cristo. Filipenses 3, 20. Colossenses 3, do versículo 1 ao 3. E instrua seus filhos sobre a importância do batismo do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. J. Ensine seus filhos que Deus os ama e tem um propósito específico para suas vidas. Lucas capítulo 1, versículo 13 ao 17. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 9. E instrua seus filhos diariamente nas Sagradas Escrituras, na conversação e no culto doméstico.
Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 ao 7, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, M. Mediante o exemplo e conselhos, encoraje seus filhos a uma vida de oração. Previnam seus filhos sobre suportar perseguições por amor à justiça. Eles devem saber que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. Leve seus filhos diante de Deus em intercessão constante e fervorosa, ou seja, ore pelos seus filhos. Na maioria dos casos, vocês não oram nem por vocês, quanto mais pelos filhos. Jesus orava pelos seus discípulos. E por último, tenham tanto amor e desvelo pelos seus filhos que estejam dispostos a consumir suas vidas como sacrifício ao Senhor, para que se aprofundem na fé e se cumpra nas suas vidas a vontade do Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Você, quem sabe, foi na festa, conheceu o cara, passou a noite com o cara, ficou grávida, o cara foi embora. E o bastardo ficou. Ficou você e o bastardo, que é esse menino que você tem, que não tem nome. Você chama ele de Zé, é o Zé Ruela mesmo. Não tem o sobrenome do pai. Ele é mais um bastardo que cresce revoltado sem pai. E os coleguinhas na escola dizem, ele é filho da Kenga. Porque é assim que você age. Uma mãe solteira é uma irresponsável. Claro, você não estava na igreja, estava no mundão, e o mundão aceita. Mas dentro da igreja não. A Bíblia diz que nós somos nova criatura. Jesus Cristo morreu na cruz e levou meus pecados, todos os meus pecados, e eram muitos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas a mulher que está lá no mundo, mãe solteira, acha que está tudo certo, está errado. Ela vai ter que prestar conta pelo bastardo, pela fornicação ou pelo adultério. Ele, que fez o menino, vai ter que prestar conta por aquele bastardo. Dentro da igreja, o cara mora com uma mulher, tem filhos com a mulher, frequenta a igreja, mas não casa com a mulher, de jeito nenhum. E diz que ama a mulher. Ele não deu nem o sobrenome dele à mulher. Ele não deu nem o sobrenome ao filho. Que filho? Ao bastardo, porque não é filho, ele só fez. Então, esse é o meu conselho para você. Está dentro da igreja, está solteiro, pode servir a Deus, serve a Deus solteiro. Eu estou na igreja há 23 anos e sou solteiro e sou muito feliz. Casar? Para quê? Mas se Deus disser se case, Ele vai trazer para mim uma esposa. Se Ele não disser nada, fica do jeito que está. Eu não tenho esse problema. Eu não tenho essa preocupação com família. A minha família, irmãos, moram em outro estado do Brasil e eu moro aqui sozinho e vivo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e sou extremamente feliz. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.